Olá, turma do segundo ano. Vamos iniciar mais um período, um ano letivo. Muita vontade de aprender, né? Muita vontade de avançar. E aí, com o plano do governo de juntos, né, para avançar, nós iremos iniciar com as revisões, com os reforços referente aos conteúdos do primeiro ano. Então, pela avaliação diagnóstica, foi colocado aí algumas questões referente às funções, né, as funções linear, função quadrática, função exponencial e outras questões também que são muito importantes para avançar nos estudos. Então, vamos iniciar fazendo os comentários das questões referentes ao plano cartesiano, onde é a base para o estudo das funções, compreender e localizar pontos em um plano cartesiano. Então, isso é fundamental também para estudos posteriores, como estudar a geometria analítica no terceiro ano, tem como base o estudo do plano cartesiano. Então, é muito importante vocês ficarem atentos para as localizações de um ponto. Então, plano cartesiano é a representação de duas retas que se cruzam em um ponto que é chamado de origem, formando 4 quadrantes. Então, nós iremos começar analisando uma situação onde a gente vai localizar pontos em uma reta. A questão diz o seguinte: imagina que o alojamento das equipes de vôlei masculino e feminino nas Olimpíadas de Antena estão em uma mesma avenida. Como pessoas do mesmo sexo não podem ficar juntas, elas foram separadas à esquerda e à direita do Centro de Apoio de Antenas, CAA, que está localizado no meio da avenida, que está sendo representado pelo zero. Os meninos ficam à esquerda e a localização deles é representada pelo sinal menos, e as meninas ficam à direita, com localização representada pelo sinal mais. Qual é a localização das equipes do Brasil de vôlei masculino e feminino, respectivamente, na Avenida Olímpica? Então, aqui a gente vai estudar e compreender que existem números negativos, que existem números positivos. E quem separa esses números é o zero. Então, numa reta numérica, do lado direito do zero, nós vamos ter os números positivos. Do lado esquerdo do zero, vamos ter os números negativos. Quando a gente anda 1 à direita, a gente diz mais 1. Quando a gente anda 1 à esquerda, a gente vai dizer menos 1. Se andar 2 para a direita, é mais 2. Se andar 2 para a esquerda do zero, é menos 2. Então, vamos ter aqui a localização das duas equipes. A masculina vai ficar à esquerda, portanto, vai ter o sinal de menos. A equipe feminina vai estar à direita, portanto, vai ter sinal de mais. Só que números com sinais de mais não utiliza, não se escreve, não se coloca o sinal de mais. Não há necessidade. Então, o número sem sinal, ele é um número positivo, com exceção do zero, que não é nem positivo e nem negativo. Então, vamos à resolução, né, a localização desses pontos. Então, aqui nós temos a reta numeradazinha, o CAA, né, que é o Centro de Apoio de Antenas, não é a escola CAA, é o Centro de Apoio de Antenas, e é representado pelo o zero, que é a origem da reta. Aí temos que à direita está localizada a equipe feminina, como diz a questão. E à esquerda nós temos a equipe masculina. Existem alguns números, esses números indicam que cada marcação corresponde a um número, e esse número for escrito de 10 em 10.
Pois temos aí, ó, o primeiro tracinho à direita, 10, depois 20, quer dizer que não contar de 10 em 10. À esquerda tá, pulou um tracinho e começou menos 20, menos 30, segue essa sequência de 10 em 10, tanto para a direita como para a esquerda. Então, vamos contar de 10 em 10 até chegar aonde está essa setinha. Só observe que essa setinha está mostrando um tracinho que não é da mesma distância que os demais, está dividindo uma distância no meio, ou seja, aí vai ser dividido, se é uma distância de 10 em 10, aí vai ficar um 5. Contando de 10 em 10, então, cara, 10, 20, 30, 40, mais 5, 45. Então, as meninas vão estar a 45 à direita. Já os meninos, vamos contar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, e aí vai ter um 5 também, então menos 55. Então, observem bem que menos 55 e 45, porque diz respectivamente, essa palavra, na ordem que foi dito, masculino e feminino. Então, masculino é menos 55 e feminino 45. Então, observe que a letra D tem os mesmos valores da letra E, mas respectivamente, quer dizer, o primeiro valor é da equipe masculina e o segundo da equipe feminina. Então, a resposta é a letra D. Então, toda atenção, sinal, troca de números, está trocado, então é diferente. Então, essa ideia que a gente vai ter para ponto. A ordem dos números diferencia o ponto. Então, menos 55 e 45 é diferente de eu dizer 45 e menos 55, pois é representação das equipes masculino e feminino. Então, nessa ordem. Vamos para a segunda. Diz a segunda. Um urbanista registrou num sistema ortogonal as coordenadas de alguns pontos estratégicos de uma cidade. Que pontos foram esses? Foram localizados o zoológico, a escola, a igreja e a represa. Tem um reservatório de água tratada que está também aí localizado. Reservatório de água tratada. Que é exatamente aqui. Então, vamos, ou seja, na origem, tá? Então, analisando os números que nós temos aí, esse quadradinho em branco, ele representa o zero, é a origem. Do lado direito, nós temos o 1, 2, 3, 4, nessa linha do X, que é a linha horizontal, a linha do X. À esquerda tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim segue. Na linha horizontal. Então, tem os números na linha horizontal, que é do X, que é chamado de abscissa, e tem números no vertical, que é o eixo em pé. Esse eixo em pé é o eixo Y, chamado eixo das ordenadas. Observa que no eixo Y, para cima, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Para baixo, nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, segue também aí sucessivamente os números. Mas no nosso plano cartesiano, não há necessidade desses outros números, mas é infinitos. Então, para cima, positivo, para baixo, negativo. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. A mesma ideia lá da reta. Então, aqui nós temos duas retas. Então, observa que aqui não vamos formar ponto. Números que a gente vai colocar em um ponto. Um ponto é representado por dois números, que é chamado de x, o primeiro, e o segundo chamado de y. Então, x e y, ordenado. Ordem, há uma ordem. Quem vem primeiro é o x, ele quem manda, ele vem primeiro. E quem vem em segundo é o y. Então, toda atenção, é diferente. X primeiro e y depois. Se colocar invertido, vai estar errado. Então, onde está localizado a represa, a igreja, a escola e o zoológico? Então, vamos analisar.
A escola está localizada no eixo X. Nós vamos pegar no eixo X. Que número? Número 4, que segue o risquinho até a escola. E voltando para o eixo Y, você vai ter o número 3. Então, é 4 e 3 para a escola. Para a igreja nós vamos pegar no eixo X, no eixo deitado, é menos 3 e 2 a igreja. A represa, no eixo deitado, no eixo X, é menos 4 e menos 3. Então, a represa está em menos 4 e menos 3. E o zoológico? O zoológico está localizado no eixo deitado, que é o eixo X, 4 e menos 4 no eixo Y. Então, você vai fazer um retângulo, pegando os números, vai até o zoológico, volta fechando um retângulo. Então, sempre fechando um retângulozinho com os quadradinhos que temos aí. Então, qual é a pergunta da questão? Então, o par ordenado, gente, a ordem importa, a ordem tem que ser seguida, x e y. Onde está a represa? Então, onde está localizada a represa? A represa está localizada, voltando aqui no slide, a represa está localizada ó, à esquerda no eixo x, menos 4. No eixo y, ele vai estar para baixo, então, observe, no eixo y, no vertical, menos 3. Então, a alternativa correta está onde? Na letra E, menos 4 e menos 3. Então, para localizar um ponto, devemos encontrar o x primeiro, depois o y. Ou seja, as coordenadas de um ponto, primeiro localiza o valor no eixo x, que é o horizontal, o eixo deitado. E depois localiza no eixo y, que é o eixo vertical, o eixo em pé. Temos a próxima, também com o plano cartesiano. Um outro plano cartesiano, aqui não tem quadradinho, tá? Jamais nesse formato, tá? E nós temos alguns pontos, pontos representados por letras maiúsculas. Então, que pontos são esses? Nós temos o ponto S, nós temos o ponto R, nós temos o ponto T, nós temos o ponto U, o ponto P e o ponto Q. Então, quais são as coordenadas desses pontos? Quem é o X e quem é o Y desses pontos? Vamos analisar. Menos 1, porque no eixo X, pontilhadozinho dele desce verticalmente até o menos 1. Esse é o X. E o Y dele está no 3, que é no eixo vertical, formando o retângulozinho. Então, o S é menos 1 e 3. O R é menos 1 também, só que 1, ele está só na altura do 1 no eixo Y. Ponto T é do menos 2 ao 2. Menos 2 na horizontal, no eixo X primeiro, e 2 no eixo Y. O ponto U é x é 1 e y é menos 1. Ponto P, x é 2 e y menos 2. E o ponto Q, x é 4 e y é menos 2. Então, a pergunta é os pontos correspondentes aos pares ordenados. Então, estão me dados os pares. E que pontos são esses? Ponto 2 e menos 2. Quem é que está localizado no 2 e menos 2? Volta. A pergunta é os pontos correspondentes aos pares ordenados. 2 e menos 2 e menos 1 e 1. Nessa ordem. Então, tem que seguir a ordem, x e o y, tá vendo? Então, quais são essas coordenadas? Então, no plano cartesiano, o 2 e menos 2 é o ponto P. E o menos 1 e 1 é o ponto R. Então, a resposta na letra A. Tá? Letra A corresponde à alternativa correta, onde o ponto P tem x2 e y menos 2, ou seja, as coordenadas do ponto P é 2 e menos 2, e o ponto R tem x menos 1 e y1, ou seja, as coordenadas dele é menos 1 e 1. Então, encontre primeiro o x e depois tu encontra o y.
o ponto ele é sempre representado pelo x e y, nessa ordem, não pode trocar. Então, é isso, tá? Essa primeira correção, esse primeiro comentário. Por hoje, é isso aí.